Bom, esse vídeo falaremos sobre farmacologia da analgesia. Para introduzirmos a analgesia, a gente precisa compreender sobre o reflexo neural e a gente precisa entender a dor, que a dor é a algesia. E assim, qual é o procedimento que nós fazemos para se buscar uma analgesia, ou seja, sem dor? Bom, inicialmente a fisiologia da dor está relacionada aos sinais, aos estímulos, quer sejam externos ou internos. Esses estímulos ativam receptores sensoriais. Esses receptores sensoriais podem ser, de fato, um receptor presente na membrana de uma célula ou uma própria célula, um neurônio sensorial. E esses receptores, eles estimulam os neurônios sensoriais da via aferente a levar a informação para o sistema nervoso central, que é o centro integrador da resposta. O sistema nervoso central, ele é constituído do encéfalo e da medula espinal. A partir do sistema nervoso central, que é o centro integrador, é então coordenada uma resposta ao estímulo. E essa resposta ela vai ser direcionada via eferente. Os neurônios eferentes, eles são classificados em neurônio autonômico e neurônio somático motor. Esses neurônios, eles chegam à célula-alvo, né, aos efetores. O neurônio somático motor controla o músculo esquelético, ocasionando a contração ao movimento. Já o neurônio autonômico, ele é dividido em resposta simpática e parasimpática. E ambas controlam os músculos cardíaco, músculo liso, glândulas e células exócrinas, endócrinas e parte do tecido adiposo. Ainda, nós temos um sistema nervoso entérico, que vai ser também ativado, né, através de estímulos internos, e estimula neurônios aferentes, se comunica com neurônios autonômicos e controlam os músculos cardíaco, músculo liso e glândulas, além do tecido adiposo. Então, nesse contexto de resposta, nós temos a fisiologia sensorial. Então, na via aferente, ela vai detectar os estímulos. Aqui nós temos, né, essa figura que nos lembra, o estímulo ativa o sensor receptor. Este ativa a via aferente, o neurônio aferente, o sinal de entrada, chega no centro integrador, que vai coordenar a via eferente, o sinal de saída, até o alvo e a resposta tecidual. Então, os sensores, eles são ou células ou estruturas especializadas que convertem os estímulos em sinal elétrico, né, em potencial de ação e leva assim a comunicação neuronal. Nós temos receptores centrais, que estão próximos ao encéfalo, e nós temos os receptores periféricos, que estão fora do encéfalo. E assim nós temos diversos receptores, quimiorreceptores, osmorreceptores, termorreceptores, barorreceptores, proprioceptores, né, mecanorreceptores, então, diversos receptores para diversos estímulos. Nesse contexto, nós temos os nociceptores, que são neurônios com terminações nervosas livres, presentes na pele, articulação, músculo, ossos, órgãos internos, exceto no sistema nervoso central. E esses nociceptores, eles vão ser ativados por estímulos nocivos, quando ocorre um dano tecidual, ou um aparente dano tecidual. E esses estímulos podem ser químicos, mecânicos ou térmicos. Assim, as fibras sensoriais, elas podem ser que que são ativadas por nociceptores, elas são de dois tipos. As fibras A delta, que é mielinizada, onde vai ter uma comunicação mais rápida, né? Leva a informação mais rápido, o estímulo doloroso mais rápido, uma dor aguda é observada. E nós temos as fibras C não mielinizadas, que levam uma dor mais
lenta e crônica associada. Então, entrando na fisiologia da dor, nós precisamos entender que dor é diferente de nocicepção. Dor é a percepção subjetiva e pessoal, através de experiências, de algo doloroso, de algo que pode causar um dano. Já a nocicepção é, de fato, a via neural ativada pelo nociceptor. Ou seja, a nocicepção ela vai ser alvo da farmacologia analgésica, onde a gente vai trabalhar o estímulo, os sensores e as vias aferentes e eferentes. Já a dor é subjetiva. E no contexto, nós temos diversas classificações da dor, diversos critérios, diversos tipos. No entanto, a intensidade de leve, moderada ou intensa, ela fornece um melhor entendimento através das escalas visual numérica e visual analógica. E assim, há a possibilidade de aplicação verbal no quesito da intensidade da dor, onde, por exemplo, a intensidade numérica, 0 a ausência de dor, 5 é a dor moderada e 10 é a dor máxima. Então, assim, o paciente pode informar de 0 a 10 a intensidade de dor que ele está sentindo. De 0 a 2 é leve, de 3 a 7 é moderada e de 8 a 10 é intensa. Já a escala visual analógica, ela vai mudando, né, em cores, onde vai o verde, né, do branco ao verde é sem dor. A gente tem o amarelo, que já é o moderado, e o intenso, que é o vermelho. Essas são as escalas visuais, numérica e analógica. Retornando à via da nocicepção, precisamos entender que existem diversos nociceptores, diversos receptores para estímulos dolorosos. Nós temos receptores metabotrópicos e receptores ionotrópicos. E aí, dependendo do estímulo, quer seja químico, uma substância química, mecânico ou térmico, vai ativar esses nociceptores. E com o que as ativações de diversas vias de nociceptores vai levar, culmina no influxo de sódio e de cálcio, e, consequentemente, gera o potencial de ação, despolarização de membrana. Né? Essa despolarização alcança o limiar do canal de sódio, regulado por voltagem, levando o potencial de ação e, consequentemente, a comunicação, a sinapse neuronal. Essa sinapse neuronal, ela vai ter alguns pontos importantes. Bom, se iniciarmos aqui no estímulo periférico, nós temos a transdução de sinal, condução pelo nociceptor, e assim a gente vai ter a primeira transmissão na medula espinal, a primeira transmissão da via nocicepção. Em seguida, essa transmissão, né, ela vai para o tronco encefálico, onde nós vamos ter um contato no tálamo e no córtex, onde no córtex cerebral vai ter a percepção central da dor, do estímulo doloroso, e assim nós vamos ter a modulação descendente desse estímulo. Esses estímulos periféricos, eles podem ser diversos, como acabamos de ver. E o processo inflamatório, ele atua diretamente na nocicepção. Uma vez que o estímulo doloroso leva à produção de altacoides, prostaglandinas, bradicinina, diversas moléculas que estimulam, né, que são estímulos químicos para os nociceptores. E assim, eles vão ocasionar, vão promover a dor inflamatória. E quais, então, são os tratamentos farmacológicos para dor, os analgésicos? Nós temos os analgésicos não opioides e os opioides. Nós temos os mecanismos periféricos e centrais. Bom, a gente tem como mecanismo periférico e central, né, dependendo, os analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios e antitrombóticos, que inibem o sistema das isoenzimas ciclooxigenases.
Então, quando ocorre a inibição com o anti-inflamatório desse sistema, não vai ser produzido os mediadores periféricos, né, da inflamação e, consequentemente, a dor inflamatória vai ser diminuída. Exemplos de analgésicos não opioides são os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, a dipirona e o paracetamol. Já os analgésicos opioides, eles se apresentam, atuam em receptores opioides endógenos. Nós temos 3 tipos de receptores opioides, mu, delta e o kappa. E assim nós produzimos também peptídeos endógenos analgésicos, como a beta-endorfina, a leuencefalina, a metencefalina e a dinofina. E esses bloqueiam a percepção da dor, bloqueiam a via aferente, diminuindo a neurotransmissão, os neurotransmissores do neurônio primário, aquela primeira comunicação do nociceptor com a medula espinal e, enfim, a via ascendente da dor, do estímulo doloroso. E, consequentemente, inibe a via pós-sináptica de neurônios secundários. Aqui eu trago o ópio, a popola, para a gente lembrar que os opioides, né, eles foram primeiro identificados ópios exógenos, né, até que chegasse aos peptídeos endógenos. E os mecanismos opioides estão relacionados justamente à via aferente. Mais uma vez, diversas vias, diversos receptores, diversos estímulos levam à despolarização, excitação, consequentemente, potencial de ação, comunicação. Já os opioides, opiáceos, eles atuam em receptores metabotrópicos que estimulam canais de cálcio, potássio, promovendo o influxo de potássio e impedindo a despolarização. Por isso que impede a sensação dolorosa. Exemplos de analgésicos opioides a morfina, o tramadol e associações, né? Como nós podemos ver, nós temos codeína com analgésico central, paracetamol periférico, a associação. Lembrando que a morfina, ela tem tarjada e na sua tarja preta, a tensão pode causar dependência física ou psíquica. Por quê? Porque esses opioides centrais atuam no sistema nervoso central e qualquer medicamento que atue no sistema nervoso central pode causar dependência. Assim, a prescrição dos analgésicos opioides, ela está relacionada a uma prescrição de controle especial, portaria 344/98 vai indicar quais são os opioides prescritos, quer seja nas receituários de controle especial C, quer sejam as de notificação de receita, como a morfina, notificação de receita A. Então, para ser prescrito, o prescritor precisa compreender, né, o tipo de prescrição que esses opioides analgésicos, eles devem ser direcionados, devem ser utilizados no tratamento farmacológico do paciente.